Olá, tudo bem? Olá, Eu sou o Nilson. eu sou a Silmara. Hoje nós estamos iniciando aqui a semana 46, né? Hoje é domingo, semana 46, das devocionais que nós estamos tratando aí no livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Nós fazemos parte também desse projeto do Instituto Jesus Cristo, né? Estamos aqui compartilhando com você. Nós estamos em São Paulo, capital, e temos o privilégio, né, de participarmos dessa devocional hoje que chama O Caminho é o caminho do contágio criativo, né? O caminho é o caminho do contágio criativo. Eu já vou começar lendo um texto bíblico que ele nos coloca aqui, que está lá em 1 aos Tessalonicenses, né? Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 até o 8, que diz assim: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção, e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, né? Começo, antes da gente ler o texto, pensando, né? O Paulo está enfatizando que ele transmitiu o evangelho para eles, e não foi só um evangelho que ele transmitiu de palavras, mas manifestações de poder, e eles, né, o exemplo deles aqui da igreja de Tessalônica, essa influência que eles trouxeram também com a sua vida, o seu testemunho, mudou a história de outras regiões e outras igrejas ali. Vamos para a leitura, né, do que a gente tem no livro O Caminho, do Stanley Jones. Então vamos à leitura. Encerramos o dia de ontem dizendo que a igreja em Antioquia era criativa. Desse pequeno grupo saíram impulsos dinâmicos que refizeram a vida individual e coletiva de muitos lugares. O caminho é o caminho do contágio criativo. O caminho é um caminho de cultivo, mas também de transmissão. Todos que o adotam sentem o impulso e a obrigação de compartilhá-lo. Se não há o desejo de compartilhá-lo, então a vida interior está morta ou moribunda, pois o impulso criativo está contido nessa nova vida por sua própria natureza. O evangelismo, portanto, não é algo imposto, é inerente. O evangelismo não está especialmente ligado a uma ocupação, embora certas pessoas sejam separadas para ele por vocação e ocupação. Não é uma ocupação, mas uma consequência. É o resultado da natureza da própria vida. Inerente a toda a vida é o impulso de criar. A vida produz vida. Se não criar, morre. Esse impulso de criar e compartilhar é visto em Filipe. Foi-lhe confiado um trabalho que aparentemente não era evangelístico. De fato, os apóstolos desistiram de servir às mesas para que pudessem ser evangelistas. Por mais estranho que pareça, o único homem que recebeu o título de evangelista foi um leigo que não deveria fazer o trabalho evangelístico. Porém, o ímpeto foi maior que a imposição. O alcance de sua alma foi além do alcance de sua mão. Ele compartilhou o evangelho, assim como os seus bens. Filipe, o evangelista, Atos 21:8. Foi exemplo de um homem que encarnou o impulso evangelístico em sua ocupação, por meio dela e além dela.
Um evangelista leigo que fazia os apóstolos correrem para acompanhá-lo. Ele superou os apóstolos em vários sentidos. Primeiro, em sua mensagem. Enquanto ia para Samaria, ele anunciava o Cristo, e a multidão ouviu Filipe e deu unânime atenção ao que ele dizia. Está em Atos 8, 5 e 6. Os versículos a seguir interpretam o que era o evangelho que ele pregou. As boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, que está no versículo 12. Uma nova ordem, o reino de Deus e a pessoa, Jesus. Filipe combinou em sua mensagem a necessidade de uma ordem e de uma pessoa, um evangelho para a totalidade da vida. Então vamos à oração. Ó Cristo, eu também gostaria de ter um impulso criativo dentro de mim, pois isso e somente isso é o que importa. Sei disso, pois é tudo para mim. Ajuda-me a compartilhar sua mensagem com todos, em todos os lugares, pois ela foi compartilhada comigo e se tornou tudo para mim. Amém. Afirmação do dia. Não permanecerei evangélico, a menos que eu me torne um evangelista. Interessante, né? O título da devocional, né, ele já nos chama a atenção bastante para isso, que é o caminho, né? O caminho aqui, falando do caminho com letra maiúscula, né? Se referindo a Cristo, né? E a vida com Cristo. Então o caminho é o caminho, né? O caminho é o caminho do contágio criativo. Né? Então existe um contágio, existe algo que contagia. Pegando a história de Filipe, né, como foi citado aí para a gente aplicar bem isso aí. O Filipe ele foi escolhido para ser um diácono na igreja primitiva lá no livro de Atos. Né? Os apóstolos estavam com muitas atividades e não podiam ficar mais atendendo, né, as mesas, ou seja, vendo as necessidades sociais, vendo as pessoas, os órfãos, as viúvas, atendendo a que estavam necessitados, porque eles tinham muito que pregar, ensinar, né? Tratar com a palavra de Deus, passar isso para o povo, formar as bases da igreja. Então escolheram 7 diáconos e um deles foi o Filipe. Só que interessante, né? O Filipe, havia dentro dele esse impulso, né? Esse contágio, a experiência que o Filipe teve com Jesus foi tão forte que o Filipe não se conteve na função dele de diácono. Né? Ele não se conteve na função de diácono, que era atender as mesas, atender as pessoas carentes. O Filipe saiu pregando. Né? Hoje, talvez para muitos de nós isso chocasse, né? Porque de repente você escolhe alguém lá na igreja para ele cuidar de um determinado ministério. Mas aquele contágio, aquela alegria, né? Aquela influência do que Deus fez na vida dele está tão forte que ele não se contenta em ficar simplesmente fazendo algumas coisas mais operacionais, né? Algumas coisas até muito burocráticas, poderíamos dizer, mas ele se dedica a passar a vida que está dentro dele, e ele começa a contagiar pessoas, e o Filipe foi sendo usado por Deus, fazendo milagres, mudando, né, toda uma região lá. Então o que Deus está nos falando nessa palavra, né, é que se nós temos Cristo, se nós temos essa experiência com Cristo, se nós temos essa vida com Cristo, isso contagia. Isso não só muda o nosso interior, nos enche de alegria, de expectativa, de emoção, mas as pessoas, né, com quem nós nos encontramos, elas vão ser contagiadas por aquilo que está dentro de nós, porque elas vão perceber que existe uma alegria intensa dentro de nós, e o nosso testemunho, né, para essas pessoas que estão próximas de nós, vai ser um testemunho realmente do caminho, só que é um caminho que está ali fluindo dentro de nós, e ele vai chegando até essas pessoas. Então o texto que nós lemos lá no início, né, quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele trata disso. Essa questão de que o caminho, né, que eles estavam vivendo, eles receberam, né, esse contágio através do Paulo. O Paulo todo empolgado, todo emocionado com a vida que Cristo colocou dentro dele, o Paulo levou essa palavra para a igreja, e esses crentes, né, com toda essa empolgação, com toda essa energia, com toda essa vida que estava dentro deles,
eles começaram a ser exemplos e outras igrejas, pessoal de outras regiões começaram a olhar para eles e começaram a ser motivados, incentivados, né, despertados pela alegria que estava dentro deles. Então, quando o Stanley Jones encerrando a devocional, ele diz que para nós sermos evangélicos, né, como nós somos, eu sou evangélico, eu creio no evangelho, eu vivo o evangelho, ele disse, nós temos que ser evangelistas, né? Ou seja, se realmente o evangelho de Cristo, as boas novas, né, que a palavra evangelho significa as boas novas, se realmente a boa nova de que Cristo habita em mim, habita em você, se a boa nova dessa vida de Cristo realmente ela está dentro de nós, nós vamos passar isso. Mas não é algo forçado, passa a ser algo natural. Então, se você começar a olhar para dentro de você, começar a ter essa experiência, essa vida com Cristo, tenha certeza, né, que isso vai começar a fluir, isso vai começar a aparecer e as pessoas vão olhar e as pessoas vão desejar. Concluindo, né, é como o fruto da videira, que é o que chama a atenção. O que chama a atenção de alguém é quando olha para a videira e vê um fruto. Assim, essa alegria que é fruto do Espírito, esse amor que está dentro de você, que é fruto do Espírito, as pessoas vão olhar e vão ser contagiadas e vão desejá-lo também. Amém? Amanhã nós continuamos essa série de devocionais. Deus abençoe você. Amém. Deus te abençoe.